Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao canal. Muito prazer, eu sou Valdir Veríssimo. Depois de quase uma semana, talvez até mais de uma semana aí parado, tive algumas atividades paralelas, alguns problemas aí para resolver, acabei ficando ausente durante essa semana. Então, novamente aí recomeçando, na verdade, como se fosse uma pré-temporada, afinal não consegui acompanhar os jogos dessa semana em que fiquei ausente, mas sim tinha acompanhado, já estava nas produções de vídeo, então com certeza tem muita informação, muito conteúdo para poder passar nesse vídeo também, analisando a rodada de ontem dessa NBA, essa rodada de segunda-feira, e também projetando essa rodada de terça-feira com apenas 4 jogos. Então, caso você goste desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, que dessa forma, além de você não perder nenhuma das novidades aqui do canal, você também estará me ajudando e muito a continuar crescendo aqui no YouTube. Então vamos para a rodada de ontem, com início às 21 horas, Charlotte Hornets contra Los Angeles Lakers, vitória dos Lakers por 112 contra 107, já ficando por destaque da rodada a dupla, principalmente falando de Anthony Davis, mas a dupla LeBron James e Anthony Davis, que juntos somaram 64 pontos, 142 pontos, 23 rebotes e 2 assistências para Anthony Davis. Já para LeBron James, 22 pontos, 7 rebotes e 8 assistências. Para o time do Charlotte Hornets, com desfalques aí principais, na minha opinião, de Brandon Miller e Caleb Martin, Miles Bridges anotou 26 pontos, 8 rebotes e 4 assistências, e LaMelo Ball ficou apenas 9 minutos em quadra, contabilizando 7 pontos, nenhum rebote e 1 assistência. Cleveland Cavaliers contra Detroit Pistons, vitória dos Cavs por 110 contra 91, com Darius Garland fazendo 22,5 rebotes e 7 assistências, o Spy da Donovan Mitchell 21 pontos, 2 rebotes e 6 assistências, Jarrett Allen terminou o jogo com um double-double, sendo 15 pontos, 11 rebotes e 4 assistências, e Evan Mobley 11 pontos, 14 rebotes e 3 assistências, contra mais uma vez ele, o destaque do Detroit Pistons aí que tem sido corriqueiro, Cade Cunningham anotou 22 pontos, 3 rebotes e 7 assistências, e Jalen Duren ficou com 12 pontos, 16 rebotes e 1 assistência, terminando assim com um double-double. Às 21h30, Boston Celtics contra Houston Rockets, vitória dos Rockets por 114 contra 112, com destaques para o time da casa para Jaylen Brown, Jason Tatum e Derrick White fora, assim como Al Horford. As principais então ausências, talvez tenha sido sim um pouco comprometedor e determinante para a vitória do Houston Rockets, mas em casa o Boston Celtics é muito forte, fora essas ausências estava à sua disposição Drew Holiday, também Kristaps Porzingis, então praticamente todo o time do Celtics à disposição, mas que não foi o suficiente para parar o time do Houston Rockets. Jaylen Brown anotou 28 pontos, 4 rebotes e 4 assistências, e Jason Tatum ficou com 19 pontos, 6 rebotes e 7 assistências, e foram os destaques para o time do Boston Celtics. Para o time do Houston Rockets, Dillon Brooks 36 pontos, 3 rebotes e 0 assistências, e Alfred Sengun 11 pontos, 9 rebotes e 9 assistências. Brooklyn Nets contra Sacramento Kings, boa vitória do coletivo novamente do Sacramento Kings, que na minha visão eu costumo dizer isso e não canso de repetir, no coletivo nenhum time dessa temporada e talvez até mesmo da temporada passada se assemelha e chega perto do quão coletivo e quão bom é esse time do Sacramento Kings quando estão todos os seus titulares à disposição. Ontem então, vitória por 110 contra 96, jogo que aconteceu em Nova York, com destaques para De'Aaron Fox, que anotou 30 pontos, 1 rebote e 7 assistências, o triple-double de Domantas Sabonis, 21 pontos, 22 rebotes e 10 assistências, DeMar DeRozan, 17 pontos, 2 rebotes e 1 assistência, e Malik Monk, que acabou flertando aí com um double-double, anotando 16 pontos, 6 rebotes e 9 assistências. Já para o time do Brooklyn Nets, que tem uma longa lista de desfalques, DeAngelo Russell foi o destaque com 19 pontos, 4 rebotes e 3 assistências, e Deron Sharp com 12 pontos, 10 rebotes e 1 assistência. No clássico da Flórida, Miami Heat contra Orlando Magic, melhor para o time da casa, para o time de Miami, com 125 contra 119 para o time de Orlando. Tyler Herro foi o destaque com 30 pontos, 8 rebotes e 12 assistências, assim como Bam Adebayo, que anotou um double-double, sendo 26 pontos, 10 rebotes e 9 assistências, e Kel Elware com 19 pontos, 10 rebotes. Jimmy Butler, ainda suspenso pela franquia e por comportamento comprometedor, comportamento irregular, mais uma vez foi a principal ausência para esse time do Miami Heat. Já para o time do Orlando Magic, a principal ausência foi o Moritz Wagner, que acabou ficando fora mais uma vez de um jogo. Já para o time do Miami Heat, Franz Wagner foi destaque com 29 pontos, 8 rebotes e 3 assistências, Paolo Banchero ficou com 17 pontos, 5 rebotes e 6 assistências, e a principal ausência foi Moritz Wagner, que acabou ficando fora
New York Knicks contra Memphis Grizzlies, vitória do Knicks por 143 contra 106, com boas atuações de Michael Bridges, que anotou 28 pontos, 5 rebotes e 6 assistências, Karl Anthony Towns ficou com 24 pontos, 11 rebotes e 1 assistência, e Jalen Brunson com 20 pontos, 1 rebote e 6 assistências. Já para o time do Memphis Grizzlies, o destaque foi JJJ, Jerry Jackson Jr., que anotou 21 pontos e 4 rebotes, enquanto o Ja Morant teve uma atuação bem modesta, com 10 pontos, 5 rebotes e 2 assistências apenas. Toronto Raptors contra New Orleans Pelicans, vitória do Toronto Raptors por 113 contra 104, com Scott Barnes anotando 21 pontos, 11 rebotes e 8 assistências, e assim também Jacob Poeltl também anotando um double-double, 21 pontos, 14 rebotes e 5 assistências. Para o time do New Orleans Pelicans, com a principal estrela, diga-se de passagem, Brandon Ingram, fora aí por questões aí de saúde, Zion Williamson foi o destaque com 31 pontos, 7 rebotes e 2 assistências. Às 22 horas, Chicago Bulls contra Denver Nuggets. Chicago Bulls venceu jogando em casa o poderoso time do Denver Nuggets, que é verdade, mesmo com todos os seus titulares à disposição, vem sofrendo nessa temporada, principalmente para vencer jogos fora de casa. Mais uma vez foi o caso. Em paralelo a isso, o Chicago Bulls, que é um time que não vem nas últimas temporadas muito bem, mas jogando em casa nessa temporada vem mostrando que manda ali em Chicago, então acabou vencendo por 129 contra 121, com Zach LaVine anotando 21 pontos, 3 rebotes e 6 assistências, Nikola Vucevic 20 pontos, 10 rebotes e 6 assistências, Lonzo Ball, que ele após um longo período aí fora das quadras vem jogando e vem atuando bem, ficou também entre os destaques com 18 pontos e 4 rebotes, e Josh Giddey anotou um double-double, assim como Nikola Vucevic, sendo 12 pontos, 4 rebotes e 10 assistências para Giddey. Já para o time do Denver Nuggets, mais uma vez tivemos um triple-double do Nikola Jokic, mas já não está sendo suficiente para vencer as partidas como tem sido nas 2-3 temporadas anteriores, mas ele anotou então aí 33 pontos, 12 rebotes e 14 assistências. Christian Braun ficou com 28 pontos, 5 rebotes e 4 assistências, Jamal Murray 18 pontos, 6 rebotes e 6 assistências, Michael Porter Jr. com 18 pontos e 7 rebotes, Russell Westbrook ficou com 14 pontos, 3 rebotes e 5 assistências, e Aaron Gordon 6 pontos, 2 rebotes e 4 assistências. Minnesota Timberwolves contra Atlanta Hawks, vitória dos Timberwolves por 100 contra 92, com Anthony Edwards anotando 23 pontos, 5 rebotes e 4 assistências, Julius Randle 20 pontos, 8 rebotes e 2 assistências, Rudy Gobert com 18 pontos, 10 rebotes e 1 assistência. Já para o time do Atlanta Hawks, com a ausência principal de Trae Young, DeAndre Hunter anotou 35 pontos, 2 rebotes e 1 assistência, e Clint Capela ficou com 10 pontos, 15 rebotes e 3 assistências. Dallas Mavericks contra o Washington Wizards, jogo que aconteceu em Dallas às 22h30, com Klay Thompson, Captain Thompson, sendo destaque para o time do Dallas Mavericks, sendo destaque da partida, sendo cestinha, anotando 23 pontos, 3 rebotes e 4 assistências. Kyrie Irving ficou com 13 pontos, 5 rebotes e 5 assistências, ainda na ausência de Luka Doncic e Derrick Lively, que aparecem aí sem previsão de volta. Já para o time do Washington Wizards, Bilal Coulibaly foi o destaque com 16 pontos, 4 rebotes e 5 assistências. Às 23 horas, Utah Jazz contra Milwaukee Bucks, show de Giannis Antetokounmpo, show também de Damian Lillard, que juntos anotaram 70 pontos, sendo 35 pontos, 5 rebotes e 8 assistências para Lillard. Já para Giannis Antetokounmpo, 35 pontos, 18 rebotes e 7 assistências. Chris Middleton também apareceu entre os destaques e ficou com 22 pontos, 3 rebotes, 3 assistências na vitória, jogando em Salt Lake City por 125 contra 110. Novamente, para o time do Utah Jazz, Lauri McKinney foi o destaque com 19 pontos, 9 rebotes e 1 assistência. Às 23h30, Phoenix Suns contra Los Angeles Clippers, vitória do Phoenix Suns apertada, jogando em casa no Arizona por 111 contra 109. Devin Booker foi o destaque com 26 pontos, 7 rebotes e 8 assistências, e Kevin Durant, 24 pontos, 4 rebotes e 5 assistências. Para o time do Los Angeles Clippers, Ivan Zubac foi o destaque com 25 pontos, 16 rebotes e 4 assistências, e James Harden ficou com um double-double, 24 pontos, 6 rebotes e 10 assistências aí para o Barba, para finalizar então a análise dessa rodada de ontem. Na verdade, mais uma passagem de quem foram os destaques, como foi os jogos, eu ainda não tenho como fazer, pois ainda não assisti nenhum jogo da semana passada, mas recomeçando aqui então, novamente, como foi em janeiro, ali no começo de janeiro, esse final de janeiro, então, botando tudo a cara aí, então, pra gente conseguir fazer bons vídeos e boas análises em busca de valor. Rodada de hoje, então, com início às 21h30, Atlanta Hawks contra Houston Rockets, ambos em back-to-back,
provável volta do Trae Young, já para o time do Houston Rockets. Já Barry Smith aparece como ausência confirmada, fazendo, na minha opinião, que tem até uma desregulagem nas precificações. O Atlanta Hawks aparece em casa como um underdog, uma odd a 3 para o Atlanta Hawks vencer a partida, ou 1,50 para ficar contra o Houston Rockets. Na minha opinião, essas odds estão desreguladas, caso sim seja confirmada a presença do Trae Young, o retorno do Trae Young, ele que foi ausência no jogo de ontem. Philadelphia 76ers contra Los Angeles Lakers num back-to-back, num jogo muito bom, porém uma dúvida aí pode ser determinante, que é a ausência do Rui Hachimura, ele que vem sendo determinante aí, escalado nas ausências de Anthony Davis ou LeBron James, com posições diferentes, claro, mas ele que vem dando uma rotação e conseguindo segurar muito bem o time alternativo do Los Angeles Lakers. Então acho que, caso ele seja uma dúvida, caso ele não vá para o jogo, devido ao back-to-back do Los Angeles Lakers, um pouco mais de dificuldade para vencer o Philadelphia 76ers, esse jogo na Filadélfia, mesmo com a longa lista aí de desfalques do Philadelphia 76ers, entre elas as ausências confirmadas de Joel Embiid, Paul George e Caleb Martin. A 0 hora, Golden State Warriors contra Utah Jazz, ausências confirmadas de Draymond Green e Jonathan Kuminga para o time da Califórnia. Já para o Utah Jazz, os mesmos que jogaram ontem, o Utah Jazz vem de um back-to-back, estarão à disposição do seu treinador. Pode ser sim que tenha um valor aí para ficar contra o Golden State Warriors a 1,22, já que é um time que vem sofrendo um pouco para fechar os seus jogos, não tem tido tanta consistência assim, mas vi que nessa semana aí, nesses jogos, principalmente de Steph Curry, ele vem jogando bem, vem voltando a jogar como é normal o Steph Curry dar aquela arrancada pouco antes do All-Star Games e pós-All-Star Games, então jogar tudo que ele sabe para tentar chegar aos play-in, aos playoffs. Então acredito que já estamos vendo o Steph Curry aí em período, não mais período de teste, mas sim ele, essa melhor versão dele aí, que agora irá se aprimorar até ao NBA Finals, caso o Golden State Warriors chegue no NBA Finals. Portland Trail Blazers contra Milwaukee Bucks, então para finalizar, né, a rodada de hoje, a ausência, talvez, dúvida aí de DeAndre Ayton para o time do Blazers, já para o time do Bucks, os mesmos titulares à disposição. Acho que a única questão que pode pesar um pouco é o back-to-back do Milwaukee Bucks, mas há de se confirmar sim, o time do Milwaukee Bucks é muito melhor que o Portland Trail Blazers, fazendo então que com as chances do Portland vencer a partida diminuam. Então acredito que não tem muito valor nesse jogo, a não ser mesmo nessa rodada o valor para ficar em back e Atlanta Hawks a 3. No mais, quero desejar a todos aí uma boa semana de NBA. Qualquer coisa deixe nos comentários, críticas, sugestões, enfim. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!